E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês um vídeo inédito aqui para o canal, que são os piores mangás da minha coleção, na minha opinião, cada um deles sendo uma pérola dentro daqueles itens específicos que normalmente eu uso para fazer a avaliação dos mangás, que são a criação dos personagens ou o desenvolvimento dos personagens dentro da obra, a arte e a história do mangá. Então, se você quer saber quais são essas obras, essas pérolas, melhor dizendo, aguenta aí que é depois da vinheta. E antes que eu me esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer dar um apoio para o canal, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, comentar o que você achou. Isso ajuda no engajamento e faz com que o nosso material seja mostrado para mais pessoas aqui no YouTube. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Às vezes o YouTube acaba desinscrevendo a gente, né? Por engano, isso acontece. E se você gosta de conversar sobre mangás, tem o nosso link aqui na descrição desse vídeo para o grupo de WhatsApp. É um grupo aberto, tá? Você não vai pagar nada para participar dele. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, ajudando assim na divulgação literária de mangás aqui no Brasil. O primeiro mangazinho que eu quero mostrar aqui, talvez ele... Talvez não, muito provavelmente ele vai dividir opiniões, tá? Porque a história desta obra é boa, eu gostei da história. Porém, é o mangá que eu considero ter a pior arte, os piores traços dentre todos os da minha coleção, que é Marcha para a Morte, uma publicação da Devir. A história é bem interessante, está ambientado na Segunda Guerra Mundial, é um tipo, né, de gênero literário que me atrai muito. Porém, os traços utilizados aqui pelo Shigeru Mizuki, né, que é o autor e que vivenciou de fato o que é narrado dentro desta obra, ficam devendo muito, né? Como vocês podem ver, os personagens são cartunescos, né? Digamos assim, não passam a seriedade devida para esse tipo de obra. Então eu acredito que a arte não casou com o mangá em si, e por isso eu o considero o mangá que eu já realizei a leitura com os piores traços. E o pior de tudo é que a arte ainda não é o ponto fraco do mangá, tá? O ponto fraco dele é a construção dos personagens, mas tem uma obra que se sobressai quanto a isso, que é péssimo, é horrível. E eu estou falando de O Regresso de Jaspion. A arte do mangá é ok, a história é bem fraquinha, mas a construção dos personagens aqui é horrível. Eu sei que parece pesado falar desta forma, né? Chamar o trabalho de alguém de horrível, mas existe toda uma descaracterização desses personagens ser comparados àqueles personagens que nós conhecemos lá na década de 90, ou pelo menos que eu conheci na década de 90, né? Provavelmente boa parte de vocês que estão assistindo esse vídeo ainda não eram nascidos, mas é uma obra que marcou a minha infância, assim como de outros marmanjos por aí. E quando você encontra um Jaspion descaracterizado, né, um papel de bobalhão, culpado por ter destruído a Terra, né, ou parte da Terra, quando na verdade ele estava a salvando, deixa um sentimento de indignação muito forte. Os próprios vilões da obra, né, eu creio que o McGaren foi colocado em um segundo plano, e ele era um vilão muito importante dentro de Jaspion, na animação televisiva que a gente assistia na Rede Manchete. Então isso me deixou bastante decepcionado, né? O próprio Dylion foi tirado de circulação logo no começo. São detalhezinhos assim que foram minando a obra nesse sentido de criação dos personagens, e é por isso que O Regresso de Jaspion é o pior mangá que eu já li com relação à criação de personagens. E o pior mangá de todos, tá? De todos da minha coleção que eu já fiz a leitura completinha é Gunsmith Cats Burst. São 2 volumes, né, dessa coleção. Os outros que eu mostrarei eram one-shots. Vamos lá. E por que Gunsmith Cats é tão ruim assim? A arte é razoável, certo? A arte é o que ainda tenta salvar o mangá. A criação dos personagens é horrível, tá no mesmo nível de Marcha para a Morte, mas um pouquinho melhor do que o Regresso de Jaspion. Porém, a história é muito fraca. Ela consegue ser pior do que o Regresso de Jaspion. Este mangá, Gunsmith Cats Burst, é uma continuação de Gunsmith Cats. Alguns aqui talvez tenham visto a animação.
Mas o mangá nunca foi publicado aqui no Brasil. Então a JBC decidiu trazer uma continuação de uma obra que sequer foi publicada aqui anteriormente. E isso faz com que você fique perdido em boa parte do tempo. Até existe uma tentativa, né, no início do mangá, no início do volume 1, de tentar trazer algumas coisas, né, da obra original, né, que deu origem a Gunsmith Cats Burst. Mas cara, você fica muito perdido. Existe a inclusão de personagens que você entende que são importantes na história, mas que são totalmente desconhecidos, acabam sendo jogados ali, né? Eles têm um passado com as protagonistas na obra original, mas aqui você não entende muito bem o sentido deles estarem sendo colocados, principalmente no volume 2, na metade final do volume 2, que tem a inclusão da Gold, se não estou enganado, este é o nome dela, já faz algum tempo que eu li este mangá. E você sabe que existe todo um passado entre ela e a protagonista, que é a Rally, né? Mas você fica sem entender esse passado. É tudo muito jogado para você. Daquele passado não é mostrado e nem tem como, porque é da obra original. Além de que a história ela é muito maçante. 60% do mangá são historinhas ali dentro que não te levam a lugar nenhum. Tem uma tentativa que eu achei bastante legal, de colocar dados, né, técnicos sobre as armas que são utilizadas ali, os automóveis, né, principalmente a questão dos motores. E isso é um atrativo para quem gosta de armamentos, para quem gosta de carro, quem tem algum tipo de interesse no assunto. Mas isso não é suficiente para salvar o que é entregue aqui na história de Gunsmith Cats. Inclusive, este foi o mangá que eu mais levei tempo para fazer a leitura, porque era extremamente cansativa, repito, maçante. E eu vou confessar para vocês, tá? Por várias vezes eu pensei em fechar o mangá e dropar a leitura. Dropar a leitura. Eu li forçado Gunsmith Cats Burst, de tanto que eu não me senti atraído pela obra. Talvez se eu tivesse visto o mangá original, lido a história original, eu tivesse uma visão um pouco diferente aqui. Mas esse não é o caso. Então, portanto, Gunsmith Cats eu não diria disparado, porque o Regresso de Jaspion faz bastante força para se igualar. Mas sem dúvida alguma é o pior mangá que eu já tive o desprazer de colocar à mão. E o vídeo de hoje é esse, a intenção é que ele fosse bem curtinho mesmo, porque o principal debate sobre essas obras eu gostaria de fazer com vocês nos comentários desse vídeo. Então, se você concorda comigo de alguma forma, deixa aí nos comentários, a gente pode reforçar as nossas ideias, né? Ou descobrir coisas novas que nós não gostamos com relação às obras citadas aqui. E se você discorda, eu acredito que haverão muitas pessoas discordando, principalmente de Marcha para a Morte. Fique à vontade também para iniciar no debate. Eu terei todo o prazer de responder a vocês e de debater com vocês, claro, sempre dentro, né, de uma civilidade e de uma educação que se exige, né, no relacionamento entre pessoas. E se você mais uma vez me aguentou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.